Bem-vindos a mais um episódio do Pé de Moleque Podcast. E eu conto mais uma vez aqui com a doutora Sueli Telles, que fez medicina na Universidade Federal do Amazonas, fez pediatria lá no SUS de Recife, depois ainda foi para São Paulo fazer cardiopediatria no HCOR e fez eco lá na Beneficente Portuguesa e está aqui já há bastante tempo contribuindo com os cardiopatas do Amazonas. E hoje ela vem falar de um tema que eu acho que é um dos mais importantes do que a gente já falou aqui, que é sobre a ecocardiografia fetal. Sueli, muito obrigada mais uma vez por ter vindo. E eu já quero começar a fazer uma pergunta bem básica, né? O que é a ecocardiografia fetal e qual que é a importância dela para as gestantes e para os bebês? O ecocardiograma fetal, ele nada mais é do que um ultrassom específico para ver o coração, o funcionamento, as válvulas, todo o componente que faz parte do sistema circulatório. E isso é uma coisa que a gente precisa fazer parte do pré-natal. É um exame indolor, é um exame tranquilo e desde 2023, né, já virou lei nacional. Aqui no nosso estado também já é, e nós só precisamos começar a pedir. Ah, então eu não sabia que era lei É geral. lei, É mesmo. E é aí, então, lei. eu ia te perguntar quais gestantes precisam fazer. Então, todas as gestantes têm que fazer. Não, essa lei, por enquanto, ela privilegia pacientes que tenham algumas alterações. Então, pacientes diabéticos, pacientes de pré-natal de alto risco, né? Essa é a obrigatoriedade. Então, pacientes que têm, por exemplo, uma mãe que já teve vários abortos sem ninguém entender, mães que têm história de cardiopatia congênita, pacientes que tenham lúpus, pacientes que têm algumas doenças com colagenose, pacientes que têm diabetes, paciente hipertensa, pacientes de alto risco, pacientes que durante a gestação venham a ter alguma doença infecciosa, essas são candidatas. Mas, como 90% das gestantes que você vê cardiopatia congênita, ela infelizmente não faz parte desse cortejo, nós pedimos que seja um exame, como é indolor, como não faz nenhum tipo de malefício, que seja para todas. É um direito nosso, é um direito da mulher brasileira ter esse exame como parte do pré-natal bem feito. Então, todo pré-natal tem que ter as ultrassons obstétricas, tem que ter um ultrassom morfológico e tem que passar a ter um eco fetal. Isso Você- muda a história de vida. então, você sabe que é uma das perguntas que as mães mais fazem. Doutora, mas eu já fiz aquele morfológico, eu ainda preciso fazer um eco fetal? Sim. Por quê? Porque, na verdade, o morfológico, você imagina, ele vai ver todo o seu bebê durante um certo tempo. Então, ele passa, às vezes, rápido e, por algum motivo, passa-se despercebido algumas alterações. O eco fetal, ele vem para complementar. Eu estou olhando que, na minha concepção, né, é um dos órgãos, para mim, é o mais importante. Então, ele é o protagonista da vida. E aí, nesse momento do eco fetal, eu vou analisá-lo. E tem que lembrar, eu posso ter arritmias que na hora do morfológico eu não estava apresentando. Outra coisa, às vezes o morfológico primeiro é feito com 16 semanas. O eco fetal, a gente só tem a formação estrutural formada, bem organizada, depois disso. Então, o eco fetal a gente começa a fazer com 22 a 28 semanas. Eu já fiz o morfológico, mas o meu coração está pronto? Então, eu preciso fazer. Lembrar sempre, mãe, que eu posso ter arritmias, e arritmias que podem levar a óbito fetal. E eu, através do eco fetal, é um outro olhar que eu vou ter possibilidade daquele médico analisar se tem ou não arritmias. Sim. Eu posso, por exemplo, pegar durante a minha gestação uma doença, uma rubéola, eu posso pegar qualquer doença, um citomegalovírus, um parvovírus, ter uma virose, e aquele meu bebê ter sofrimento. Ele pode evoluir até com ascite, com hidropsia fetal. Então, assim, eu preciso, né, ter noção de que a gestação, eu sempre penso assim, é uma caixinha de surpresas. Eu não estou vendo através da pele o que está acontecendo. E durante a gestação, que é um caminho longo, 40 semanas, tudo pode mudar. Se eu posso ter um exame no meio que vai somar e que vai me trazer mais informações e segurança, eu acho que vale a pena fazer. E quais são as malformações mais frequentes, assim, que vocês conseguem ver no eco? Olha, nós conseguimos ver no eco malformações graves, críticas, como hipoplasias, né? O que é hipoplasia? Hipoplasia é eu saber que meu coração ele tem dois ventrículos e dois átrios. Eles são compatíveis do mesmo tamanho.
Eu não posso ter um pequeno demais e o outro grande. Algumas alterações, como atresias, que são o quê? A malformação tanto completa quanto às vezes parcial de uma válvula, então não passa sangue por ali, não passa fluxo. Então eu consigo ver malformações valvares, eu consigo ver malformações ventriculares, malformações a nível de átrios, e com isso eu posso ter diagnósticos de malformações até que o bebê já tem que nascer e correr para uma unidade de terapia intensiva para ser assistido da forma adequada. Isso é importante saber que as tecnologias são tão avançadas que tem patologias que eu consigo fazer intervenção intraútero acompanhado do médico que é o ecocardiograma, eu vou lá e acho o coração para ele através do ultrassom. O obstetra intervencionista, ele consegue acessar, preparar esse bebê para que seja feito uma manipulação através de catéter por um hemodinamicista. Então eu consigo melhorar, abrir válvulas intracardíacas dentro da barriga da mãe no período fetal e mudar prognóstico. Então, é muito importante. O ecofetal, ele não está só associado a eu te dizer e te dar um diagnóstico, mas eu posso intervir em centros de alta complexidade para que o seu bebê possa ter uma sobrevida melhor. Nossa. E aí você me falou que tem esses casos de cirurgia intraútero, mas também, dependendo do diagnóstico que você tiver, isso muda o plano de parto? Então, contraindica, por exemplo, parto normal em alguns Sim, casos? sim. Alguns casos. Qual a importância disso? Eu acho que o cardiologista pediátrico ele tem que estar dentro de um programa, de um projeto, junto com o obstetra, de uma mãe que tem um bebê com cardiopatia. Essa associação é importante. Nós temos uma coisa chamada consulta de acompanhamento cardiológico para o bebê que é cardiopata. Por quê? Porque através da evolução eu vou fazendo eco fetal de rotina, eu vou fazendo a cada 15 dias, a cada 20 dias até esse bebê nascer. Para que eu saiba que aquela repercussão é crítica ou não, se ele pode nascer, se ele pode passar por uma injúria de um parto normal ou não. Ao nascer, qual é a equipe que vai estar esperando por ele? Quem vai estar lá? Eu preciso, logo que ele nasça, levá-lo para uma unidade de terapia intensiva e preparar a equipe para que saiba o que fazer com ele? Isso tudo é feito desde o diagnóstico do útero fetal até o nascimento. Então, eu programo via de parto, junto com o obstetra. Eu programo a equipe que vai receber aquele bebê. Eu estou ali diante e algumas vezes até posso entrar na sala de parto para ajudar o colega que vai fazer, para receber aquele bebê, para que a gente possa dar a ele as melhores, né, condutas necessárias naquele momento. Logo em seguida, esse bebê vai ser levado para uma unidade, precisa fazer um eco transtorácico para que a gente confirme depois do nascimento. Porque é importante a gente saber, eu sempre digo para a mãe, a melhor UTI para o bebê é a barriga. Lá, a adaptação dele é outra. Então, ele está ali. Então, eu preciso até pensar nisso. Quanto tempo eu vou esperar esse bebê amadurecer? Ele vai... Claro que eu não quero que nasça nunca um paciente que seja prematuro, porque dificulta, é mais grave quanto menor ele é. Então, se eu posso acompanhar aquela gestação, interna aquela mãe, deixa ela em repouso, deixa essas semanas passarem para que eu tenha um bebê de 38, 39, 40 semanas, isso é perfeito. E isso é feito como? Com acompanhamento adequado. Uma discussão junto, é uma equipe multidisciplinar para receber aquele bebê. Isso vai fazer a diferença. Inclusive até eu chegar para a mãe e dizer, olha, na sua cidade ele não pode nascer. Então, eu dar tempo daquela gestante sair do seu município, organizar uma casa, organizar um lugar que ela possa ficar. Né? Eu preciso, são muitas coisas. Nossa. Além de só nascer. Não é só nascer. Eu preciso estar pronto para esse nascimento. E através desse projeto, dessa organização, desse acompanhamento, eu posso dar tudo isso. E aí até dizer, olha, em Manaus não tem condições, vamos embora, tentar através do seu plano, ou através mesmo de uma troca TFD, CNRAC, de alguma possibilidade para que a sua criança nasça em outro serviço com maior oferta de tecnologia, né? Isso tudo pode ser decidido. Isso tudo dependendo da complexidade dessa cardiopatia. Sim. E existe a possibilidade do eco estar normal e aí a hora que o neném nasce tem algum outro problema que não tinha ali na hora que você viu na barriga? Algumas coisas acontecem porque a circulação fetal é uma e nós temos três coisas, né?
3 componentes que fazem parte da circulação fetal, que quando a gente nasce, eles param e não fazem mais parte dessa circulação, porque eu vou passar para minha nova. Então, assim, canal arterial, no útero tem. Assim que eu vou nascer, com o passar das horas, 72 até 3 dias, ele vai fechar. Mas ele pode não fechar. O forame oval aberto tem que estar aberto dentro do útero para que as circulações aconteçam da forma adequada. Quando eu começo a ter o bebê fora de mim, ele nasce, ele respira, a tendência é que essas membranas se encontrem por causa do aumento da pressão pulmonar, que lá dentro não tem pulmão, né? Lá dentro ele não respira, aqui fora ele vai ter que distender esse pulmão. Então, a gente espera que feche, mas ele pode não fechar. Então, é importante. E outra coisa, eu tenho o quê? Uma coarctação de aorta, às vezes, que eu não tinha, porque tá lá. Eu tô com o meu canal fazendo aquela circulação. Quando o canal fecha, ele é elástico. Ele pode diminuir esse arco aórtico e começar a ter uma redução do calibre do arco aórtico. Então, é importante as pessoas entenderem que, às vezes, o eco fetal, por uma circulação ser diferenciada dentro do útero, ela muda quando a gente nasce. É outra circulação. Então, a partir do momento que eu estou nascido, que eu respiro, o meu pulmão tem um outro funcionamento, as minhas pressões se equilibram, são outras coisas que precisam estar dentro funcionando e quando eu vou nascer, com o passar dos dias, elas têm que fechar. Mas pode não acontecer. Então, acontece isso. Mas, doutora, lá tinha... Não, gente. Eu tenho que entender que são circulações que precisam de componentes que quando eu vou nascer, eu não vou mais precisar deles. Mas eu não sei se eles vão entender isso e vão se fechar. Então, por isso que pode acontecer sim. Entendi. Então não foi um erro, né? Porque naquela hora realmente não Era uma tinha. circulação diferente. Interessante. E me conta uma coisa, você falou mais ou menos até 28 semanas. Depois de 28 semanas não tem mais como fazer o eco? Tem. Enquanto a criança está dentro da barriga, pode ser feito. Isso é uma determinação para que a gente tenha um prazo, não é? Para que Sim. o pré-natal tenha esse prazo mais ou menos de segurança. Mas se eu peço e penso, meu Deus, eu quero fazer. A mãe que está nos vendo agora decide, meu Deus, eu estou com 30 semanas, eu quero fazer. Pode ser feito. Entendi. O que acontece de dificuldade? Que o bebê está maior, tem mais ossinho. Então, a janela, às vezes, que a barriga tem mais gordura, tem mais distensão. Então, às vezes, eu tenho dificuldade de ver com mais facilidade, diferente daquele bebê que está ali, ó, nadando no líquido amniótico. Nada mais é do que uma questão de ter um bom aparelho, de ter um bom equipamento, de ter um pouco mais de paciência. A gente empurra o bebê para cá, empurra para lá e a gente consegue ver normal. Então, se a mãe estiver agora assistindo a gente e já passou de 28 semanas e ela quer fazer, pode ser feito enquanto o bebê estiver dentro da barriga. E quais os desafios que você enfrenta na hora de fazer o eco? Assim, existem situações que são mais difíceis? Existem, né? É isso que eu tô falando, a posição do bebê. Às vezes tem bebê que ele tá muito de costas ou muito de frente. Às vezes, uma coisa que é bem interessante, as mães que já fizeram abdominoplastia, tem muita fibrose de parede, e aí a gente tem um pouco mais, tem que ser um pouco mais de malabarismo. Eu lembro que logo quando eu cheguei em Manaus, eu tive uma paciente que ela tinha polidrâmino, que é uma quantidade excessiva de líquido. E eu fiz nela, ela deitada de 4 na maca. Nossa. Eu pedi licença a ela, pedi se ela acreditaria em mim. Ela me olhou e disse, não, porque se você ficar assim, claro que o líquido vai fazer com que a criança encoste mais perto da parede. E aí eu fiz, ela é minha amiga, né, até hoje, porque a criança tinha uma cardiopatia. Nossa. E aí ela tinha um defeito do septo, foi operada logo com 3 meses de vida, está super bem, evoluindo super bem, vivendo normal. Mas assim, se eu parasse na dificuldade, porque tinha muito líquido e eu não conseguia ver, eu podia ter deixado de dar um diagnóstico e ter mudado uma história. Então, assim, as dificuldades, eu acho que é expertise de cada um. Eu acho que com o passar do tempo, né, com as suas habilidades, você enfrenta. Então, eu consigo fazer dos 2 lados da mão, eu sei fazer do lado direito, do lado esquerdo, eu faço de costas, eu faço de mães de 4, eu faço, né, eu fiz o treinamento, eu consigo fazer transvaginal, eu faço com 14 semanas, eu consigo fazer o eco fetal precoce. E qual a importância, né, do eco fetal precoce? Quando é que é pedido o eco fetal precoce? É para uma mãe que tem uma alteração da transnucência nucal importante,
que já tem algum diagnóstico que tem uma suspeita de incompatibilidade, sindrômicos, né? Eu já tive casos, por exemplo, da gente precisar fazer todo mundo um relatório, porque o bebê estava inviável. E aí, o que que acontece? Uma coisa que é legal lembrar, tem meninas que tomam Roacutan para as espinhas, e é incompatível, né, com gestação. Só que às vezes acontece, e às vezes vem um bebê com múltiplas malformações. E aí o eco fetal precoce entra para que a gente ajude a elaborar esse nascimento, essa gestação, esse preparo, que não é fácil dizer para uma menina que ela está gerando alguém com múltiplas malformações por uma medicação que ela estava tomando. Eu não conhecia o eco fetal precoce. É. Achava que ele só tinha mais tardio mesmo. Não. Que legal. Até eu fui da primeira turma que fez o treinamento com a doutora Lilian Lopes, que é minha chefe, né, de São Paulo, e a gente faz, e eu já, como a gente fez no serviço da medicina fetal da USP, com o doutor Marcelo Zugaib, era lá que a gente fazia o eco fetal, a gente via muita malformação. Então, às vezes, a gente precisava fazer transvaginal precoce justamente por isso. Então, para preparar aquela mãe, para ela ter um laudo para dizer que ela não pode nascer naquela cidade, que não pode ter uma intervenção precoce. Então, assim, para preparar o nascimento. O eco fetal precoce, a intenção dele é fazer o que for possível para que aquele bebê consiga ter um nascimento adequado. Nossa, e você já falou tão bem das outras vezes a questão da telemedicina e dos avanços nesse sentido. Você acha que hoje em dia tem algum caminhar para que a gente consiga fazer um eco à distância ou não existe nada nesse sentido ainda? Eu acho que assim, eu acho que vai acontecer, né? A inteligência artificial está aí. Sim, Eu acho que hoje em dia uma das áreas da medicina que mais se beneficiou da inteligência artificial foi essa, né, da imagem, sim. né, tomografias, ressonâncias, os ultrassons. Só que eu preciso ter sempre um técnico, que é humano, Operador que dependente, saiba né? fazer a captação adequada. Entendi. Então, assim, eu tenho que entender que eu acho muito importante. Eu sou uma defensora da inteligência artificial, eu acho super importante. A gente tem que usar. Só que o humano vai ter sempre um papel importante, porque é a tua inteligência que vai ensinar a máquina. Então, se eu não tiver alguém que saiba captar as imagens, não adianta, né? Porque é um bebê que está ali rodando, é um bebê que está se mexendo, é um bebê que uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, outra hora não aparece, e aí não dá para fazer. Mas com certeza, no futuro, pode ser que isso seja possível. O que eu acho importante da telemedicina é que a gente consiga dar o básico, né? Dar o básico, treinar essas pessoas, organizar mutirões, organizar algum tipo de atividade que eu possa triar. E aí a triagem começa, eu acho que essas pacientes de alto risco, pré-natal de alto risco, tem que fazer um ecofetal. Que isso daí eu já diminuo bastante a minha incidência. Entendi. E aí, com o passar do tempo, se Deus quiser, isso vai se tornar mais possível, né? Mais pessoas treinadas, a gente consiga fazer para todas. Olha, muito legal. Queria te agradecer mais uma vez. Super esclarecedor. Você fica muito bem-vinda quando você quiser vir aqui para falar sobre outras coisas, porque é muito esclarecedor mesmo, Sueli. E eu queria que você falasse para as pessoas onde é que elas podem te achar, onde você atende, seu Instagram. Fica à vontade. O Instagram a gente vai deixar aqui. Eu atualmente atendo no Instituto Pediátrico Acolher, que fica em Manaus, localizado no Ifigênio Salles. E aí a gente vai deixar. Eu estou super feliz de estar aqui. Falar de cardiopatia congênita, falar de ecofetal, falar de possibilidade de permitir às crianças a terem uma vida e um diagnóstico, me faz muita diferença. Quando a gente começa a trabalhar nisso, a gente entende que o diagnóstico faz diferença porque eles vão ser adultos, vão ser os seus colegas de profissão, podem até tratar sua família. Ser um médico que vai sair daqui do estado para morar no interior, para salvar vidas. Então, eu não posso deixar de acreditar que existe cura, existe vida, existem possibilidades no ecofetal, sendo o diagnóstico precoce e depois do diagnóstico precoce, se eu não conseguir fazer precoce, mas se eu tenho como pediatra, como um clínico, a noção de que aquela criança está diferente e eu possa fazer algo por ela, para que ela seja candidata a um procedimento cirúrgico ou hemodinâmico, isso vai mudar muito, ela vai ter vida, ela vai ser uma pessoa, ela vai conseguir produzir muitas coisas boas. Então, acreditar, diagnóstico não é fim de vida, é começo de uma história. Que legal. E para você que ficou aqui até o final, queria agradecer, falar para você deixar seu like, compartilhar o conteúdo, se inscrever no canal e não esquecer que toda segunda-feira às 8 da manhã a gente está aqui com um novo episódio. Até mais!